Vamos então agora para mais uma resposta, dessa vez a Thaís. Thaís, muito obrigado por seu comentário aqui no canal. Eu já vi que você está questionando, né? Divergindo aqui do vídeo que eu fiz sobre sucessão apostólica, protestantes, etc. Então, muito obrigado por comentar aqui no canal, tá certo? Não há problema de discordar de jeito nenhum, tá? Muito pelo contrário, eu realmente aprendo muito com quem discorda também. E isso ajuda a enriquecer mais o conhecimento, né? Que devemos ter de Deus, da sua palavra e da igreja. Então eu vou ler aqui os seus comentários e vou procurar respondê-los, tá certo? Vamos lá. Diz bem assim. Isso faz todo sentido se considerarmos, não é, que nem do quintal de casa conseguimos cuidar com perfeição. Que dirá de uma igreja com milhares de anos e de pessoas? A infalibilidade do Papa não está em si, mas em Cristo, que o instituiu quando destacou Pedro como líder dos 12. Olha só. Então, vamos lá. Primeiro, essa primeira parte da sua fala aqui, né? Então, é muito complexo, difícil, certo? Manter a igreja intacta, não é? Porque Cristo governa a sua igreja pela palavra e espírito, mas lembre-se, são homens trabalhando, pessoas falíveis, pessoas fracas, pecadores, imperfeitos. Não é? E os imperfeitos não conseguem manter perfeição na igreja. A igreja está de pé pela graça de Deus, mas não é, nós não temos competência, digamos assim, para manter. Tanto é que o que não acontece, não é, no caso da tradição reformada, que eu, às vezes, na minha opinião, né, o que acontece no catolicismo romano é basicamente um negacionismo. Muitos católicos acabam negando, né, as falhas que a igreja cometeu. E nós, reformados, não cometemos nem as falhas de nossa própria tradição. De jeito nenhum, é necessário. Nós somos fracos mesmo. Tá? Você fala sobre a infalibilidade do papado, né, que não está em si, mas em Cristo, que instituiu, no caso, Pedro como líder dos 12. Então, isso aqui é um ponto complicado, viu, Thaís? Porque você sabe muito bem que esse negócio de que a igreja católica é a igreja de Cristo, católica romana, eu digo, é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é católica e apostólica, mas não quer dizer que é romana, né? Mas tratar a igreja de Roma como sendo a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, não é, é estranho, porque se você analisa bem, sabe muito bem que havia 5 grandes patriarcados ali, né? A ortodoxia, digamos assim. Tá? E depois, só em 1054, houve, nesse sentido, uma separação. Justamente porque a ortodoxia, no sentido geral, não aceitou essa reivindicação de Roma. Então, basicamente, o que eu posso dizer é que essa questão de Pedro ser o primeiro papa da igreja, ou líder, por exemplo, dos 12, e, portanto, a, a sei lá, o chefe, o líder dos apóstolos nesse sentido, para ter essa ênfase toda, isso é uma prerrogativa católica romana. Vocês dão essa ênfase. Isso não corresponde necessariamente à verdade, não. Tá? Ou seja, é uma interpretação particular de vocês. Eu não consigo olhar para a escritura e não estou falando a partir da minha própria pessoa, né? Eu, né? Mas, digamos assim, que há divergência sobre isso desde o começo da cristandade. Então, né? Então isso aí é um destaque de vocês, tá? A liderança começa sobre si mesmo e todos nós, que lemos a Bíblia, sabemos da grande dificuldade de Pedro naquela época, mesmo ao lado físico do próprio Deus. Imagina 100 anos depois da morte de Cristo, a confusão que deveria ser, de fato. Né? Então, eu sinceramente acho inevitável, não é desejável. Né? Então, até para entender isso, nós reformados, né, protestantes, nós não ficamos felizes com o resultado. Né? Então, não é uma questão de dizer assim, nós queremos que seja desse jeito. Não, infelizmente tem que ser assim. Né? E nós temos que falar isso sempre com tristeza. Não é nosso desejo que houvesse divisão na igreja. Mas, infelizmente, é inevitável. É inevitável. Não é? E é uma prova de que as nossas imperfeições, às vezes, se sobressaem. Né? Por isso há divergência. Né? Então, cabe às tradições cristãs realmente analisarem isso corretamente, né? Com humildade, e não tratar desse jeito. Olha, se vocês não concordam com a maneira como nós interpretamos a Bíblia, logo vocês são hereges.
Porque nós somos mais antigos, então vocês são hereges. Porque a interpretação correta é a que nós dizemos, né? Então, quem foi que deu esse poder? Isso não faz sentido para nós, né? Realmente, nós protestantes temos esse entendimento que é bem divergente de vocês católicos romanos e que é uma coisa irreconciliável, né? Para vocês é a igreja, para nós é a Bíblia. Esse é o ponto central, tá? Então, realmente, toda a história, desenvolvimento da revelação, Antigo e Novo Testamento, nós observamos o mesmo padrão, né? O mesmo sistema acontecendo ali, onde a Escritura é o registro absoluto do que Deus falou, porque Deus falou. Deus falou. Nada o que se diga depois, digamos assim, não é, tem a mesma autoridade, porque não é Deus falando diretamente, como na Escritura, mas é a nossa interpretação da mesma, tá? Então, basicamente assim, é difícil, não tem como não haver divergência e separação por conta disso, porque são homens interpretando a Bíblia. Isso vale para mim, vale para a tradição a qual eu pertenço, vale para você e para qualquer outro cristão, para qualquer outra tradição cristã. Eu não tenho dificuldade de admitir isso, né? Eu não sei outros. Há pessoas que realmente não conseguem. Não, porque se não for do nosso jeito, então tá errado, é cor do diabo. Eu prefiro não pensar desse jeito, né? Vamos lá. E mesmo assim, posso dizer abertamente que nós não desprezamos a tradição de jeito nenhum, né? Nós realmente amamos a tradição da igreja, mas nós colocamos a Bíblia acima da tradição da igreja, tá? Então, continuando. E hoje também, como reflexo daquela época, vamos lá. Fato que não desabona em nada a sucessão apostólica, que em meio a homens pecadores escreveram, lutaram, morreram por amor a Cristo. De fato, isso aí eu concordo plenamente com você, né? Tipo, eram homens pecadores que falharam sim, tá? Falharam. E isso não desabona, não é? Os desabona nesse sentido como sendo pessoas que amaram a Deus, amaram a Cristo. Fato. Tá? Mesmo com os erros. Fato. Então, muito me admira alguém achar erro nesses homens. Então, veja, isso aqui e depois acreditar em Lutero ou qualquer outro reformador que bebeu da fonte dos pais da igreja. Então, essa é a questão, tá? Eu não acredito em Lutero. Né? Eu não acredito em Calvino. Eu não acredito nesses homens. A questão não é essa, não. Tá certo? A questão é que, assim como os pais da igreja, que eram homens comuns, pecadores e falhos, e que falharam nesse sentido, não é? Eles também falharam. Entendeu? Então, Lutero ou Calvino, para nós protestantes, especialmente para nós reformados, eles não são infalíveis de jeito nenhum. Eles eram assim como os pais da igreja também eram falíveis. O que não é falível é a palavra de Deus, né? A palavra registrada de Deus, né? O que os apóstolos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Todo o resto é explicação disso. Então, admitimos sim que há falhas, com certeza. Isso aí é sem problema. Tanto é que, veja, eu sou um cristão reformado, faço parte de uma igreja reformada, que tem uma tradição. Mas eu não sou calvinista, não é? Calvinista é um apelido, né? É um apelido pejorativo que nos deram. O fato é que nós não somos seguidores de Calvino nesse sentido. Somos seguidores de Cristo. Calvino foi um grande teólogo, tá? Escreveu muito. Estudamos muito o que ele escreveu, não é? Com muita fidelidade. Também não tratamos o que ele escreveu como sendo infalível, assim como também não tratamos a patrística como infalível. Entende? Então, assim, nós podemos ver com certeza falhas, erros. Tanto é que a teologia reformada é a teologia da igreja. Não é fruto de Calvino, simplesmente. Nós não pegamos o que Calvino escreveu e subscrevemos. Não. Não é. O que Calvino escreveu foi avaliado pela igreja. Não é? Foi julgado pela igreja. E comparado com a Escritura Sagrada. E daí, confissões surgiram. Então, não é assim. Nós admitimos sim as fraquezas dos homens de Deus e ponto. Isso não desabona, né? O que parece às vezes, não sei se esse é o caso aqui com você, mas é que, por exemplo, se eu falar da patrística, homens santos, né? Se eu falar dos reformadores, demônios, né? Isso aí é o típico raciocínio, digamos assim, né? De pessoas que não conseguem olhar para nada que seja fora do seu próprio quintal como tendo verdade, né?
Mas não parece que é o que você falou aqui, eu estou explicando. Então, continuando aqui. A igreja tem esses ofícios. Você não conhece a igreja. Como quebrar o que você não conhece? Não é? Então, olhe para a Escritura, para a Bíblia Sagrada, o que você vai ver ali como sendo os ofícios que permaneceram na igreja, que permanecem na igreja. Você vai ver o ofício de pastor, não é? Que também era chamado de bispo ou presbítero. Então, não são ofícios que denotam, por exemplo, hierarquia nesse sentido, apenas que tem características distintas, não é? Tem funções diferentes. Então, o pastor é chamado de presbítero, é chamado de bispo, mas é pastor, certo? E aí você tem os presbíteros regentes também da igreja, que são pastores da igreja, e diáconos. Tá? Então, essa hierarquia que foi criada, não é? Essa subdivisão de poderes na igreja é uma coisa estranha, porque você tem os apóstolos, mas o trabalho deles foi um trabalho muito específico. Eles lançaram os fundamentos da igreja, né? Igreja cristã. É o que você vê, eles lançaram os alicerces da igreja. O ofício deles não era de continuidade. Tanto é que você não vê outros apóstolos sendo ordenados. E ninguém preenche os requisitos que os apóstolos preenchiam, por exemplo. Até quando você vai para Atos, não é? Para a eleição de alguém para poder completar o ministério dos 12, porque Judas tinha se suicidado, não é? Você percebe que há uma exigência ali de pré-requisitos para que alguém pudesse compor, né, aquele colegiado. Então, são as exigências bíblicas. Ninguém mais, não é, preenche aquilo. Tá? Ninguém andou com Cristo desde o Jordão, desde o batismo. Ninguém esteve com ele, testemunha da sua ressurreição. Só os apóstolos e aqueles que estiveram mais próximos ali. Não é? Então, não tem como preencher esses requisitos. Logo, a sucessão apostólica, ela é verdadeira em que sentido? Não é? No sentido de que a igreja foi fundamentada, os alicerces da igreja foram lançados pelos apóstolos, e as doutrinas da igreja, elas são apostólicas. Essa é a sucessão legítima apostólica. Não é? E os ofícios, nesse sentido, que os apóstolos ordenaram nesse sentido, não é? São os ofícios de pastor, presbítero, diácono. Entende? Esse lance de bispo, papa, isso já é, nesse sentido, desenvolvimento da igreja após a era apostólica. Tá? Então foi como a igreja foi se organizando. Não quer dizer que é a maneira correta e pode ser questionada. O que não pode ser questionado é o quê? Aquilo que os apóstolos ensinaram, o registro da escritura sagrada. Todo o resto é tradição pós-apostólica ou não canônica nesse sentido. É assim que nós avaliamos, tá certo? Ela comenta aqui mais uma vez: a igreja, a Santa Igreja é a instituição desde São Pedro. Então, mais uma vez, isso aqui é uma ênfase de vocês, tá? Se você estudar, vai perceber isso. Não tem como, porque, veja, por mais que eu estude a tradição, e como eu já falei, nós não abandonamos a tradição. Quer ver um exemplo? Dá uma olhadinha na Confissão Belga, né? Estuda um pouquinho sobre Guy de Debray, tá? Um pastor reformado, da Bélgica, é claro, não é, que foi martirizado lá no século XVI. Né? Eu não sei se você vai, sei lá, ou conhece essa história, ou não conhece, ou se é alguém que você conhece e nega isso. É estranho até analisar que parece que o pessoal não consegue fazer meia-culpa, né, e nega tudinho. Mas tudo bem. Esse pastor foi martirizado, ele era pastor das igrejas reformadas, e ele escreveu a Confissão Belga com o fim de provar, nesse sentido, ao rei Filipe II, não é, que os cristãos reformados, as igrejas reformadas, não eram uma nova igreja, uma seita, uma heresia, e o que nós estávamos ensinando também já havia sido ensinado pelos pais da igreja. Vê aí, por exemplo, Agostinho, um exemplo disso aí. Então, o objetivo realmente era provar isso, que nós não éramos, por exemplo, como os anabatistas. Mas parece que os príncipes, os reis, não é? Os líderes católicos romanos daquela época, eles não faziam distinção. Para eles era tudo protestante e não fazia distinção sobre anabatistas, por exemplo. Os anabatistas eram uma ala no meio da reforma radical, revolucionária, repudiada por nossa tradição, também pelos luteranos. Então, assim, não é? Já havia distinção ali e deveria acontecer uma avaliação melhor
mais honesta, e Guy Debrecht foi martirizado por conta disso, tá? Por conta disso. E o documento que ele escreveu é o documento prova nesse sentido de que nossas doutrinas não são não são novas nesse sentido. Elas são apenas a explicação da Escritura, não é? E também a concordância com muito que a patrística ensinou, né? Então tem que analisar essas questões também, tá? E outra vez, essa questão de Pedro, isso aí é uma ênfase de vocês. Aí a última pergunta que você faz é sobre predestinação. Predestinação é bíblica? Você conhece textos contrários a essa ideia na Bíblia? Tem muitos. Olha, então é só você pensar bem, né? Vamos lá, vamos pensar bem. Se você me disser, se eu apresentar para você aqui vários textos que ensinam a predestinação e você apresentar vários textos da Bíblia também que falam sobre a responsabilidade humana, o que nós devemos fazer? Dizer que a Bíblia está em contradição? Não. Né? É óbvio que não. É óbvio que não. Então não há contradição na Escritura Sagrada. Nenhuma. Certo? Mas é fato que a Escritura ensina claramente, abertamente sobre predestinação. E não deveria ser surpresa. Pense nos Salmos, por exemplo, em como Deus inspirou os salmistas a falarem sobre os seus atributos. Quando você pensa nos atributos de Deus, seus atributos de soberania, por exemplo, você pode pensar, realmente entender, não é? E só ter confirmação no Novo Testamento que, de fato, Deus sabe de absolutamente tudo, e se Deus sabe de absolutamente tudo, não há como eu fazer alguma coisa ou pensar fora de Deus. Não tem como. Essa é a grande realidade. E aí, isso se combina perfeitamente, né? A questão dos atributos de Deus, Ele como Criador, a revelação do fim, tudo isso, não é? Deus nos dá algo completo que nos mostra início e o fim de todas as coisas, como algo revelado, né? A Escritura, a palavra de Deus não está revelada como sendo a possibilidade do que vai acontecer, não. É algo determinado mesmo, fechado. Vai acontecer assim e acabou, né? Então, não é como eu olhar para frente. Eu dependo do tempo para chegar lá. Deus não depende disso, Ele está fora do tempo. Ele é Deus, tá? Então, quando você vai olhar para a Escritura, você vai perceber isso nos Evangelhos, né? Mateus 13, por exemplo, você percebe a soberania de Deus absoluta, até mesmo na questão da compreensão da palavra de Cristo. E você vai ver também os apóstolos desenvolvendo isso, né? Pedro mesmo fala sobre isso na sua primeira carta, né? No capítulo 1, verso 1 e 2, fala sobre eleição, tá? Mas Paulo desenvolve isso muito bem, tanto em Efésios 1, né? Romanos 8, Romanos 9, e assim por diante. Não são versículos isolados, não. Você percebe toda a construção de uma ideia ali, não é? Trazendo a ideia da predestinação ou da eleição para consolo da igreja, para mostrar que a igreja, na verdade, ela não é um acidente no meio da história, não é um grupinho revoltado, não. Ela tem propósito eterno. Essa é a razão de ser da igreja. Então a Bíblia ensina assim sobre predestinação, tá? Infelizmente muitos acabam olhando a predestinação muito mais de uma perspectiva filosófica e não entendem o seu propósito na Escritura, mas que é ensinado é. E de forma nenhuma você ler textos na Bíblia que falam sobre a responsabilidade humana está anulando a predestinação, não é? Porque Deus é soberano e portanto predestina, e isso não anula a nossa responsabilidade. É assim que as coisas funcionam. É assim que a Escritura nos ensina. Por exemplo, você vai pegar Filipenses capítulo 2, né? Versos 12 e 13, Paulo fala: desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Aí verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, a vontade, quanto o realizar, o operar, o fazer, né? Segundo a sua boa vontade. Então, na Escritura, o fato de Deus ser soberano absolutamente, ter elegido e predestinado, eleito pessoas na eternidade predestinado para a salvação em Cristo, não anula em nada a responsabilidade humana nesse sentido. Então a Escritura realmente é harmônica nisso. Somos nós, seres humanos, que complicamos às vezes. Então esse é o ensino realmente bíblico, tá? Qualquer coisa, se você quiser entender melhor sobre isso, claro, apenas por matéria de você desenvolver sobre o que nós estamos falando sobre isso e não ficar também abraçando caricaturas, né? Você pode estudar aqui, por exemplo. Tanto tem muito material sobre isso, mas aqui no canal eu tenho playlists, né, sobre aulas das nossas confissões, né? Nós temos catecismo, confissão de fé, e nós explicamos esses documentos, e aqui tem 2 playlists, 3 na verdade, né? Uma completa no Catecismo de Heidelberg, então acompanhe toda a doutrina do catecismo, depois pode questionar, é interessante que você faça esse curso basicamente para entender o que é a fé reformada,
E aí a Confissão Belga também, que está em produção. Toda quarta-feira eu faço áudio, já transmito aqui no YouTube mesmo. E estou produzindo agora, atualmente, uma playlist nos cânones de Dort, né? Que trata justamente desse assunto a respeito da soteriologia, da salvação. E aí é abordado muito eleição, predestinação, tá certo? Muito obrigado por seus comentários, tá? Espero ter conseguido responder, né? É claro que muito provavelmente você não vai ficar satisfeita porque você é católica romana e você tem uma maneira de pensar diferente. Mas eu sou grato por você ter comentado aqui, tá certo? Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Valeu!